vai haver um exercício a meio, ok? Portanto, fica até ao fim, não saias daí. Alô, 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 voltamos ao fim de muitos e alguns meses, voltamos aqui para as nossas reflexões e partilhas quinzenais, também pelo YouTube. Se não me segues nas outras, Instagram, Facebook, eu sugiro-te, vai até lá, experimenta olhar e observar. Então, são outro tipo de partilhas, mas garantidamente todas elas de alguma forma te vão acrescentar. Então, nesta reentrada aqui já em março, afinal de contas também março é um ano que para muita gente começa, é o nosso ano astrológico, portanto estamos a tempo e vamos muito a tempo. Aliás, eu sou completamente apologista e cada vez mais de que o tempo é aquele tempo que te assiste e quando tu estás mais alinhada, mais alinhado com o movimento que tu queres fazer. Portanto, qualquer hora, qualquer momento, qualquer altura da tua vida é sempre tempo de ti e para ti. E assim sendo, e sem mais longas, vamos aqui às nossas partilhas e reflexões quinzenais e vamos começar já por este primeiro vídeo e então depois de 15 em 15 dias cá estarei eu, enquanto me fizer sentido e para ti também, sempre, que é o meu grande objetivo, acrescentar valor, informação e, acima de tudo, clareza, para que tu possas construir mais e melhor a tua identidade dentro da vida que tu vives, queres e anseias continuar a viver. Então, hoje eu vou trazer-te aqui uma reflexão sobre a forma que tu vives hoje ser um reflexo da tua história. A partir disto não será uma novidade, garantidamente. Todos nós temos consciência de que, de algum momento, em algum momento, de alguma forma, em alguma forma, nós vivemos e somos aquilo que outrora lá atrás nos ensinaram a ser e nos ensinaram a viver, seja através de educação e valores, seja através de observação ao outro, seja inclusive cultural e social, todos nós trazemos de alguma forma tatuagens dentro de nós sobre como viver, de que forma viver, por que viver e para que viver daquela maneira, certo? Só que se eu te disser que tudo isto, que não começou agora, começou bem lá atrás, te impacta de uma forma quase intrusiva na vida que tu hoje vives e tens dentro de ti, para ti e contigo. Isto poderia fazer sentido? Para. Vamos aqui a uma situação de, por exemplo, tu tens desafios, nos teus relacionamentos, tens desafios com os teus chefes, com a tua hierarquia superior, tens alguns desafios com a tua parte financeira, forma como lidas com o dinheiro, como geres o teu dinheiro. Tens, por exemplo, desafios como tu te consegues relacionar em termos sociais, por exemplo. Tudo isto não foi, não é algo de agora, da tua vida presente, de quem tu és hoje, aos 20, aos 30, aos 40, aos 50, aos 60 anos. Tudo isto tem a ver exatamente com uma linha emocional, com uma linha conectada ao teu passado, à tua história, à tua infância. De repente, se calhar, ou foste muito protegida, muito protegido, ou tiveste ausência de amor, ou de repente, na tua dinâmica familiar, e entenda-se familiar, não só pai, mãe, mas toda a gente que envolve esta dinâmica, foste uma criança sempre castrada para falares, ou ao contrário, deram-te imenso palco, para tu falares, ou de repente tu eras aquela criança que, de forma muito natural, te escondias, te isolavas, fugias de seres vista, visto, ou então, ao contrário, eras uma criança que gritavas, berravas, fazias birras para que te dessem atenção, para que fosses vista, visto, compreendido, entende? Entendes? Desculpa. E então, de repente, toda esta dinâmica integra e interioriza e tatua dentro do teu corpo emocional as respostas que o exterior te vai dar a estes teus posicionamentos perante os eventos e os factos e as pessoas com quem tu vais interagindo. E então, de repente, é sobre esses comportamentos de lá atrás que tu respondes à tua vida de hoje. Então, se calhar num relacionamento tu tens alguma
dificuldade em exprimir as tuas necessidades, por exemplo, ou então se calhar estás sempre a cobrar e a exigir ao teu parceiro, à tua parceira determinadas situações, ou então se calhar tu passas para o outro lado a responsabilidade de tu te sentires bem dentro da relação. Ou no teu trabalho, na tua parte profissional, por exemplo, tu estás em constantes confrontos com a tua hierarquia de chefia, ou ao contrário, és uma pessoa extremamente submissa, sem limites, sem conseguires posicionar-te sobre aquilo que te faz bem ou não te faz, sobre a função que te deram, versus o ordenado que recebes. Consegues entender? E então, de repente, se tu fores lá atrás ao teu passado, tu vais encontrar a origem dessas situações, tu vais encontrar a raiz dessas situações. E como dizia há uns minutos atrás, não é sobre recuperar o passado, porque ele não é recuperável, mas é sobre ressignificar, ou se quiseres dito de outra maneira, é compreender a tua história para entenderes os desafios da tua vida. E isto não só te ajuda a ficares e a seres mais e melhor contigo, para ti, em todas estas dinâmicas das tuas áreas de vida, como também permites ao outro que ele entenda de que forma te deve tratar e interagir contigo. Crias os teus valores pessoais, entregas os teus limites e recebes do outro lado exatamente tudo aquilo que eventualmente outrora, lá atrás, no teu passado, possa ter estado desalinhado, desequilibrado ou descompensado. Continua a fazer sentido para ti? E então porquê? Porque repara, da mesma maneira que grande parte de nós, a maior parte de nós, tem consciência de que nós somos um produto daquilo que vem da nossa história, do nosso passado, muitos de nós também abraçam a ideia de que o passado é para ficar lá atrás. O passado foi vivido, foi experienciado e já foi, não há nada a fazer e fica lá atrás. De facto é verdade, mas é uma meia verdade. Porque o facto de ele ficar lá atrás não significa que ele desapareceu da tua vida. Significa sim que foi um tempo que já não volta. Foi um tempo que tu viveste, que tu experienciaste, em que tu estiveste onde estiveste, com quem estiveste a interagir, ou que tiver que ter sido interagido, não volta, não consegues lá voltar, mas a verdade é que ele continua dentro de ti, onde? No teu corpo emocional, no teu corpo traumático e emocional, onde tu guardas, onde eu guardo, onde todos nós guardamos as experiências, as aprendizagens, as vivências desse passado, da nossa história. E a verdade é que se não podemos lá voltar, ele não pode voltar até nós, ele existe em nós, ele está dentro de nós. Ele é constituído dentro de ti através do corpo emocional, e eu ia dizer, e vou dizer, através dos teus traumas. Repara que eu dizia aqui nos meus stories do Instagram que falar em traumas é quase como se fosse tabu, mas se falarmos em azares da vida ou sortes da vida, já é ok. Sendo que o azar ou a sorte é exatamente sobre os traumas. A sorte, ela acontece, obviamente, eu interpreto-a como sendo as oportunidades da vida, mas a forma como tu respondes a essas oportunidades é que te vai entregar a sorte ou o azar. A forma como tu te posicionas sobre essas oportunidades da vida é que vai fazer com que a tua vida tenha mais sorte, seja vivida em maior sorte, entenda-se alinhamento, ou com maiores azares, entenda-se desconexão, desalinhamento. De quê? De quem? De quem tu és na tua vida, na forma como tu respondes a isso. E estas respostas é exatamente a identidade emocional. Estas respostas são os traumas que respondem de acordo com a integração que tu colocaste dentro de ti, desse passado, dessa tua história. Entendes porque é que é meia verdade sobre o passado, fica lá atrás, não dá para mudar, mas ele continua a impactar de forma bem direta e assertiva a tua vida de hoje? Faz sentido. Então, por exemplo, vou deixar-te aqui alguns exemplos para que tu consigas perceber um bocadinho aquilo que eu te falo sobre ires ao passado e não para trazê-lo de volta ou restaurar, mas ressignificares e entenderes, compreenderes o que é que efetivamente ele pode impactar na tua vida de hoje. Então, por exemplo, eu tenho aqui alguns clientes que te posso dar exemplos, não os conheces, portanto, não estou a fazer nenhuma inconfidência profissional, mas, por exemplo, a Marta é uma pessoa
É, porque ainda está comigo, é uma pessoa que tem algum desafio nos relacionamentos. Ela é uma pessoa extremamente carente e, e necessita que, da parte do seu parceiro, hum, haja alguma abertura para que ela se possa entregar. Só que ela vinha, e graças a Deus cada vez menos, ela vinha muito com esta situação de que os homens, e neste caso um namorado, hum, podia pensar que ela era extremamente pegajosa, extremamente fofinha e estar sempre em cima dela. E de facto, quando nós olhamos para a história dela e fomos perceber toda a dinâmica familiar, toda a situação da infância dela, percebemos que a Marta era uma criança que estava sempre em competição em relação aos irmãos, ela é a mais nova, pela atenção dos pais. Ela estava sempre, 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 constantemente atrás de migalhas de atenção, literalmente de migalhas. Ela é a mais nova de cinco, portanto será a quinta, e é uma menina de cinco meninas. Portanto, não, perdão, tenho um irmão mais velho. Portanto, era mais uma menina. E então, de repente, este amor que ela procurava era muito escasso. E então, qual é a necessidade, ou qual era a necessidade agora dela em relação à forma como se relaciona com o seu companheiro? Entregar-se demais, mas ter sempre o receio de que ele viesse a sentir que ela era extremamente pegajosa, extremamente possessiva, ao ponto, obviamente, que isto aconteceu, tiveram que ter uma conversa e a coisa acalmou e relacionou-se perdão, e potenciou-se de uma forma muito positiva, ok? Uma outra situação, por exemplo, foi o João, já não está comigo, já terminámos, ele era e é um profissional extraordinário, um, com habilidades excepcionais, só que não tinha confiança na forma como ele sentia ser. Ele sentia ser, mas a confiança de se expor e de levar com mérito, com algum orgulho de si sobre o profissional que ele era bastante desafiante. Então, eu estava sempre à procura de mais cursos, de mais formações, e quando chegou até mim, foi também na perspectiva de perceber como é que ele podia ser melhor profissional, ok? Vejam só a volta que isto deu. E claro, dentro daquilo que eu trabalho, o trauma emocional, nós fomos à história do João e o que é que encontramos? Uma dinâmica familiar cheia de comparações, completamente cheia de comparações. Não que ele tivesse mais irmãos, pelo contrário, até era filho único, só que por ser filho único, os pais traziam com muito amor e carinho para aquele filho comparações com os primos, com os amigos, com os vizinhos, em que foi dando a sensação ao João de que ele não era suficiente, ok? Então, de repente, ele torna-se um adulto exatamente com medo e de sentir que nunca está pronto para aquilo que lhe podem entregar ou validar, mas que ele sente que ele é capaz disso. Não tem a confiança para se expor a esse nível. Está a fazer sentido? E depois tenho a Carla. A Carla é uma pessoa que também ainda está comigo, com muita vontade de crescer, de ter valor financeiro, abundância, prosperidade, mas sempre que chegava à altura de dar o salto, ou seja, dessa escolha, dessa decisão de ir para algo melhor, de ir atrás daquilo que efetivamente ela queria e sabia que era onde ia prosperar, as coisas caíam, ela não conseguia avançar. Chegava ali um momento que ou acontecia um azar, ou acontecia uma situação fora do controle dela, e de repente a coisa parava. E mais uma vez, desbravando, desbravando, e continuamos a desbravar caminho na história dela, o que é que nós fomos descobrir? Que havia aqui uma crença familiar extremamente pesada, que era associada àquilo que nós ainda hoje ouvimos falar muito, que o dinheiro é mau, não é? Portanto, gente rica é egoísta, gente rica não tem valores, o dinheiro estraga todas a bondade das pessoas. Ou seja, que ganhar dinheiro significava trair tudo aquilo que, de alguma forma, aquela família pudesse ter de bom ou aquela pessoa pudesse ter de bom. E então, de repente, estamos a desconstruir isto para que a Carla consiga dar o salto que merece e está a trabalhar para isso há tantos anos. Então, consegues perceber aqui como é que a história esconde determinadas formas de ser e estar na tua vida ao ponto de tu poderes sabotar, boicotar a forma como tu queres viver e mereces viver? Continua a fazer sentido o que eu te estou a dizer?
Então, esperando que efetivamente tudo isto que eu estou aqui a partilhar contigo esteja a fazer sentido, está a fazer sentido, eu vou deixar-te aqui um pequenino exercício de reflexão. Uma coisa simples, ok? Basicamente é primeiro agarras num papel e numa caneta, ou gravas no teu telemóvel, não sei, ou tornas a ver este vídeo, este bocadinho aqui, e basicamente é assim. Desafio-te aqui a pensar em algo que hoje te incomoda. Algum momento, alguma situação, alguma relação, algo que te incomoda. Pode ser em relação a tudo, ao amor, ao dinheiro, à profissão, à tua autoestima, à tua confiança, segurança. Pode ser a situações como a emoções e comportamentos emocionais, o que tu quiseres, ok? E a pergunta que tu vais colocar, portanto, isto é um bocadinho uma reflexão de journaling, portanto, podes escrever ou ouvir, tudo certo. Qual foi a primeira vez, qual foi a primeira vez, tua memória, que te lembras de ter sentido exatamente assim aquilo que tu acabaste de escrever? Ou seja, tu vais trazer um incómodo, ter um desconforto que hoje te incomoda, e em relação a qualquer coisa, amor, dinheiro, profissão, autoestima, escreve, ok? E vais-te perguntar, este incómodo, este desconforto que eu acabei de escrever, qual foi a primeira vez que na minha memória eu me senti assim? E escreve. E depois, o que é que essa memória tem para te ensinar sobre a origem dessa dor? Basicamente, o que eu quero aqui que tu descubras é, dentro dessa memória, que tu acabaste de escrever sobre qual foi a primeira vez que eu senti o que estou a escrever sobre este desafio em relação a onde é que essa memória me leva? A que dor me leva? Uma vez que tu vais identificar qual foi o primeiro momento, daqui tu vais ainda mais para trás, ou seja, a situação de hoje, o primeiro momento e qual é a dor que esse momento, o primeiro do qual tu te recordas, está a ser pedida para ser ouvida e compreendida. Se sentires depois, ou escreves aqui nos comentários qual foi a memória que veio, eu vou ler e vou, se assim te sentires, enviar-te uma resposta por aqui, ou então também vou deixar na descrição do vídeo o meu e-mail e podes enviar para lá e eu terei todo o gosto e de forma muito genuína de te enviar o meu sentir e o meu parecer sobre esta situação. Mas faz este pequenino exercício, reflete para ti. Situação atual que te incomoda, que te desconforta, em relação a qualquer coisa, vai até à primeira memória possível em ti de que tu te tenhas sentido muito igual ou idêntica ao que estás a sentir hoje, idêntico ao que estás a sentir hoje, e depois ainda vai mais fundo e procura dentro de ti qual é a dor que esta memória te está a entregar.